Pacto da Falange, primeira parte. E começamos a quinta temporada do desenho com uma saga interessante de 2 partes, que originalmente passou na TV como especial de 1 hora de duração. A Phalanx Covenant nos quadrinhos é contada em partes, passando por diferentes revistas, como por exemplo X-Factor, X-Force, Excalibur, entre outros. Apesar da grande resumida que tiveram que fazer, os episódios seguem essa saga dos quadrinhos. Um detalhe legal de notar é como mudaram a fonte e a posição das letras em cada temporada. O episódio começa com Dente de Sabre criando problemas na rua. Essa cena te pareceu familiar? Será que é porque é a mesma do primeiro episódio do desenho? Atual histeria antimutante que cresce agora em toda a nação. Embora alguém tenha dito que um grande cabeludo... O caminhão aparece escrito Joe's Calamari. Ficou faltando o A nessa cena, mas na outra já colocaram. Essa é uma referência ao produtor executivo do desenho, Joseph Calamari. Calamari também é o nome dado aos pratos feitos com lulas, por isso tem o desenho de uma no caminhão. 2 cutia 10, nós precisamos de reforço agora! 2 cutia 10. Achei curiosa essa mudança. Em inglês, eles falam baker, palavra que representa a letra B num código fonético. Esses códigos normalmente são usados em transmissões de rádio, para facilitar a comunicação. Vocês já devem ter ouvido isso em jogos e filmes. Agora, me explica por que cutia. O que o Wolverine acharia se soubesse que estamos atrás do Dente de Sabre? É exatamente por isso que o professor Xavier não quer que ele nos acompanhe. Eu descobri que o uso do gás tranquilizante é melhor do que a agressão física, além de ser uma arma muito mais civilizada. Pra mim, o Fera deu uma de Jaiminho, aquele personagem do Chaves. Eu quero evitar a fadiga. Não acha que deveríamos contar ao Wolverine? Eu não sei como explicar a presença do Dente de Sabre sem provocar uma guerra. Essa sala é a mesma de alguns episódios atrás. Já é praticamente um quarto privativo do Dente de Sabre. Na cena anterior, fizeram questão de mostrar que Dente de Sabre sempre fica com a bunda de fora. Já é estranho aparecerem pupilas nos olhos do Dente de Sabre, mas além disso, aparecem esses códigos e um download começa a ser feito no computador central da mansão. O Fera disse que com sedativo o Dente de Sabre vai ficar horas dormindo. Onde é que ele está? Calma, Wolverine, está tudo bem. Ele está trancado lá embaixo e o professor vai... Não! Tinha que ser a Jubileu pra mandar mal, né? Eu acho que esqueceram que Jubileu usa luvas e não braceletes. Olha as mãos dela aparecendo. Essa cena do ginásio. Além de fazer questão de mostrar que Vampira levanta 65 toneladas, sem que a máquina afunde no chão com esse peso, ainda mostra Xavier como um atleta olímpico nas barras paralelas. Olha que saída perfeita. Wolverine chega reclamando para Xavier da presença do seu rival na mansão. Pintaram errado o cabelo da vampira nessa cena. Só a faixa na testa dela que deveria ser preta. Enquanto o Dente de Sabre estiver sob nossa custódia, estará sob minha proteção. Se você quiser atacar, terá que me enfrentar. Xavier peitou o Wolverine mesmo. Temos aqui aquele mesmo problema da primeira temporada, quando o Dente de Sabre se recuperava na mansão. Daquela vez, o Wolverine também se desentende com Xavier porque Jubileu manda mal. Mas eu avisei antes e ninguém me ouviu. Se ele ficar no meu lugar, eu vou dar uma de babá. Se ele ficar no meu lugar? Pareceu até que o Wolverine tinha medo de ser substituído pelo Dente de Sabre. O mais estranho é que em inglês não tem nada que pudesse criar confusão na tradução. Eu acho que seria melhor que ficasse longe. Eu também, mas isso não vai acontecer. E depois, Xavier não fala para o Wolverine ficar longe, e sim para ele descansar. Com o download quase terminando, ele já tem acesso à planta da mansão e às câmeras de segurança. Olha só quem finalmente resolveu sair da toca e fazer uma visitinha. Está muito enganado. Estava ocupado, sonhando com seu fim. Nossa, eu aqui sonhando com aquela sua indiazinha. Como era o nome dela? Silver Fox? Achei que a versão em português ficou melhor nessa parte. Lembraram das origens indígenas de Silver Fox. Em inglês, Dente de Sabre só fala que ela é fraca, mas em português chamam ela de indiazinha. Wolverine percebe que aquele não é o Dente de Sabre por causa do cheiro. Achei que ele notaria pelas pupilas. Não importa que pele você esteja usando. Eu estou louco para saber o que é que tem por dentro. Quando você quiser, animal. Em inglês, ele chama o Wolverine de pequeno homem. Uma ofensa que o Wolverine já está bem acostumado a ouvir. Xavier, está ouvindo? Eles estão em toda parte, estão dentro das paredes. Quem é você? Não estou ouvindo.
Sua transmissão está falhando. Pela voz, eu até achei que pudesse ser o Magneto, mas essa silhueta só pode ser do Sinistro. Sinistro fala que sua base foi atacada por uma criatura poderosa, que destruiu seus homens e espalhou algum tipo de infecção. Vamos fazer o possível para analisar a natureza dessa coisa. Não há tempo para análise. A criatura consome energia. Ela pode assumir qualquer forma. Não há tempo. No original, Sinistro fala que a criatura consome matéria e não energia. E agora temos uma cena digna de filme de terror. Professor, atrás! Atrás de você! Mas o que está vendo? Professor! Se não bastasse a música tocando, ainda fazem questão de mostrar que Fera está ouvindo jazz. Agora eu me pergunto, por que a criatura não atacou Fera pelas costas também? Será que ela não gosta de jazz? Alvo identificado. Henry McCoy. Um detalhe que, em inglês, a criatura chama Fera primeiro pelo sobrenome, como se fosse um nome catalogado em um arquivo. Essa parte ficou um pouco zoada. A criatura tenta capturar a Fera, colocando o dedo na tomada. O engraçado aqui é que ela passa para outra parede numa linha reta, sendo que tem um corredor à direita. E depois, mostra ela passando reto na porta. Mesmo que seja uma porta elétrica, deveria ter algum tipo de alteração de velocidade, né? Fascinante. Ele se desloca através do sólido como eu me desloco pelo ar. Ah, meu Deus. No original, Fera fala estrelas ao invés de Deus, provavelmente por causa da censura. Estranho é ele não falar "Oh my gosh", uma expressão bem comum nos Estados Unidos. Do jeito que ele falou, fica parecendo um Pokémon. E outra coisa, ao ver os X-Men capturados, eu notei que tem um faltando, além do Fera, é claro. É difícil saber quem é por causa da qualidade da imagem, mas eu chutaria que é o Gambit, até porque ele foi mostrado antes sem uniforme e fora da mansão. Wolverine resiste o máximo que consegue, enquanto fala para a Fera procurar ajuda. Não resista, mutante. Você será assimilado. Pode ser, mas não esta noite. Fera tenta pegar uma amostra, mas a criatura assimila o vidro facilmente. Dr. McCoy, afaste-se desta mansão. Deixe a situação conosco. Ele desconfia do grupo porque chegaram sem algum tipo de transporte. Um pequeno detalhe é que o aparato no ombro direito da criatura aparece todo preto aqui, mas antes aparecia amarelo. Ele foge da mansão usando o carro de Wolverine, mas ele não está sozinho. Seu deslocamento é lento, posso me distanciar facilmente. Negativo. Acelere! Acelere! Não tenha. Selfie é amigo. Aliado. Do seu lado. Aqui a tradução deu uma vacilada, mas é perdoável. Esse personagem, quando vai falar de si mesmo, fala self, e os tradutores colocaram como se fosse o nome dele. Isso também deu um pouco de problema nos Estados Unidos, porque as crianças também não entenderam bem por que ele falava self ao invés de my ou I. A criatura bloqueia o caminho do carro, usando a barra de contenção para se mover rapidamente. Essa animação do Warlock me lembra muito o desenho do Máscara, que por um acaso foi lançado 1 ano antes desse episódio. Selfie espera que o amigo Fera não tenha comido muito. Meu Deus. Apreensão de uma colha de água. Mutantes remanescentes prontos para transporte. Mais uma vez, por causa da censura de coisas religiosas, ele não fala "meu Deus" em inglês. Acho que uma apresentação seria oportuna. Afirmativo. Selfie é. Sou chamado de Warlock. Isso não é um nome, mas um título. O Warlock ia falar do seu jeito, mas hesita e fala de um jeito normal, falando I am ao invés de self is. Em português, não fizeram a entonação legal. Antes de falar sobre o Warlock, olha que coisa bizarra. Espera. Agora vamos lá. O Warlock é um alienígena da raça Technarchy e é considerado um mutante no seu planeta natal, por não apresentar as tendências dominadoras da sua raça. Seu poder é o mesmo de qualquer Technarchy, a metamorfose tecno-orgânica, que possibilita alterar sua forma física como bem entender. Nos quadrinhos, o Warlock foi um conhecido membro dos Novos Mutantes. Eu sou um parente distante da Falange. Uma divisão distante uns 37,5 anos-luz. Ela então destrói. Cortaram uma parte da fala de Warlock. Em inglês, ele fala: o que a Falange não consegue assimilar, ela destrói.
Em nenhum momento do episódio falam o nome da raça Technarch, só dizem que o Warlock é parente da Falange. O desenho deu uma boa misturada na história da Falange com os Technarch. Quando a Falange acha uma sociedade valiosa, eles a assimilam. Ela pode absorver diretamente a matéria, seja orgânica ou inorgânica, e cria uma mente coletiva, tirando a individualidade dos seres assimilados. Os Technarch, por sua vez, se alimentam de outros seres tecno-orgânicos. Eles infectam a sociedade com um vírus, chamado Transmode, e absorvem a energia do tecido transformado. Esse vírus Transmode é um pouco diferente do vírus tecno-orgânico que influencia o corpo de Cable. Os dois parecem ter a mesma origem, e transformam matéria orgânica em tecnologia, mas o vírus utilizado por Apocalipse deixa uma aparência azul e cinza, sendo transferida pelo sangue, enquanto o Transmode deixa a aparência preta e amarela, sendo transferida por contato físico. A Falange está presente no jogo X-Men 2 Clone Wars de Mega Drive, mas não teve muito mais destaque fora dos quadrinhos, onde teve sua origem melhor contada em 2019 nos quadrinhos Powers of X. O Warlock e a Falange parecem ter sido a inspiração para o Alien Ultra T do desenho Ben 10. Quando atingi a maturidade, deveria ter me incorporado à Falange para sempre, mas percebi que não tinha sede de conquistas. Minha companheira era como eu. Juntos, nós conseguimos fugir da Falange. Apesar do desenho mostrar que o Warlock é diferente, o motivo de sua fuga não é o mesmo nos quadrinhos. Lá, ele aparece na Terra por um acaso, fugindo do seu pai Magus, personagem que o Warlock deveria lutar até a morte segundo as regras do seu planeta. Além disso, no desenho, ele chega no nosso planeta caindo no meio do nada, depois da nave sofrer avarias em uma chuva de meteoros. Nos quadrinhos, ele acaba caindo próximo à mansão de Xavier, sendo atraído por uma fonte de energia. Notem que o rosto da companheira de Warlock é parecido com a máscara do Homem de Ferro. Em inglês, ela é chamada de Life Mate. Os homens vieram, muitos homens, com veículos e máquinas. Levaram a nossa nave. E eu, apavorado, não pude ajudá-la. Os caminhões que aparecem ali são os mesmos do início do episódio, aqueles com o desenho de uma lula. Fera diz para o Warlock que quer examiná-lo no seu laboratório. Notem que o prédio é o mesmo daquele episódio da segunda temporada, em que Fera conhece sua namoradinha Carly. Selphie seguiu os caminhos até o laboratório, mas não havia sinal da companheira. Até que o Selphie seguiu o sinal energético dela até a sua casa. Quer dizer que a criatura é sua companheira? Não! Sim, em parte. Deram uma vacilada aqui. Em português, o Warlock fala caminhos, mas no original ele fala caminhões. O Warlock mostra seu poder de metamorfose e muda sua aparência para um humano comum, assim como a Falange fez com Dente de Sabre e os pesquisadores. A assimilação ocorre rapidamente em substâncias metálicas e é mais lenta nas não metálicas. Os tecidos vivos são assimilados rapidamente, mas o tecido mutante parece de alguma forma imune. Ele fala que a assimilação de não metais é mais lenta, mas naquela placa de Petri feita de vidro foi bem rápido. A imunidade dos mutantes à assimilação da Falange também existe nos quadrinhos. Depois de fazer os testes, Fera descobre que a Falange pode deslocar sua massa por qualquer bom condutor elétrico. Santo Deus! Essa coisa pode ser bem mais perigosa do que pensávamos. Fera fala Santo Deus, mas em inglês ele fala Good Heavens. Agora ficou mais perto de algo religioso, já que Heaven pode ser traduzido como céu ou paraíso. Fera então liga para a linha de emergência do presidente Kelly, e parece que essa linha telefônica é especial mesmo, já que vai direto no presidente, sem nem passar por uma secretária antes. Vamos mandar um helicóptero apanhar vocês dois. Estejam na cobertura em 10 minutos. Câmbio. Amigo Hank, você não falou no selfie para o presidente? Então como é que o presidente sabia que somos dois? Bom, o presidente poderia até saber que são duas pessoas porque você apareceu na câmera. Ou será que isso não era uma teleconferência? Mesmo assim, acontece que a Falange já havia assimilado o presidente e vai em busca de Fera e Warlock. Só achei estranho que ela chega no prédio parecendo ser pura eletricidade, e não se conduzindo por um material como fez antes. Mas a quem podemos recorrer? Minha especialidade é química orgânica, mas a Falange é muito mais inorgânica que orgânica. Fera então tem a ideia de contactar Forge, um mutante especialista em máquinas e líder da X-Factor. Eles marcam para se encontrar numa lanchonete. Não diga a ninguém, nem da sua equipe. Entendido. No original, Fera diz para não confiar em ninguém. É um pouco diferente de não contar para ninguém. Então poderia dizer se o Forge é mesmo Forge? Afirmativo, mas só pessoalmente. Acho que devemos ser gratos pelas pequenas coisas. O fator X em sua estrutura genética é resistente ao processo de assimilação. Esse fator X que ele fala não é a equipe.
É só um nome usado para falar do gene mutante. O Spire continua trabalhando. O Spire é de primordial importância. A assimilação mutante serve apenas para acelerar a conclusão da falange principal. Vemos essa árvore digna de um filme de terror. Ela é chamada de Nexus aqui no desenho e seria tipo o núcleo da falange. Na conversa, eles falam sobre o Spire trabalhar na imunidade do gene mutante. Dá pra notar que esse Spire é o Empire State depois de assimilado pela falange. Nos quadrinhos, o nome da torre é Babel Spire. Esse nome parece ter sido inspirado pela Torre de Babel, presente na Bíblia, que era um local onde todos os humanos falavam a mesma língua e era autossuficiente para chegar aos céus. Combinava com a ideia de unidade e superioridade da falange. Uma vez que tenha sido concluída, toda a falange se reunirá ao eixo. Logo, a reprodução genética irá cessar. E, finalmente, toda a vida nesse planeta se integrará à perfeição da falange. Temos 2 erros aqui. Traduziram Nexus como eixo. A tradução correta seria algo como ligação ou elo. No original, ele não fala que toda a reprodução genética vai parar, somente a reprodução aleatória, ou seja, tudo que nascer vai ser igual ao original. Quer parar com isso? Desculpe, os 2 seres são humanos. Embora o Forge tenha componentes inorgânicos, o ser adicional é totalmente biológico. Adicional? Bom, pelo menos é humano. Na entrada da lanchonete, uma figura meio sinistra passa na frente do Fera. Todo mundo consegue saber quem é, mas Fera, que olhou pra ele, não percebeu. Relâmpago. Ele disse que o pessoal da base está agindo de forma estranha. De novo chamam Mercúrio de Relâmpago. Pelo menos mantiveram o padrão na dublagem. E como desculpa para não mostrar toda a X-Factor, disseram que o resto da equipe estava agindo estranho. Fera então conta tudo o que sabe para eles. Não espera que a gente acredite nisso. O Dr. McCoy não é chegado a devaneios, Pietro. Engraçado que Ford fala isso, mas antes perguntou se Fera estava de brincadeira. Se isso for uma brincadeira, McCoy... Aparece uma multidão do lado de fora. Do nada, a garçonete se mostra como falange e absorve a perna metálica de Ford. Pelo jeito, ela esperou reforços para começar o ataque. E notem que nessa cena, esqueceram de pintar o cabelo de Ford. Companheira, não, por favor! Warlock, me ajuda, Self! Em inglês, a fala da companheira era para ser algo como me ajude, já que eles falam de si mesmos usando a palavra self. A falange retoma o controle e invade o local. Acho legal que Fera taca a granada para todo lado agora. E preste atenção nas latas de lixo. Depois da explosão, elas dão uma leve tremelicada. Me larga. Sozinho você vai mais rápido. Não necessariamente. Pietro vai buscar um transporte, mas acaba caindo na armadilha da falange e é capturado. Que o grande espírito nos proteja. Amém. Por aqui. Em inglês, Fera manda somente um de fato, ao invés de amém. Legal que a fala de Ford faz referência às suas raízes indígenas. Então, Sinistro se revela. Ele luta contra a falange e chama uma nave para buscá-los. Embora o Sr. Sinistro pareça um inimigo, seu pragmatismo de que os inimigos dos seus inimigos sejam seus amigos parece vir a calhar. No original, Fera se refere a Sinistro como um estranho aliado, e não como inimigo. Parece que tudo criado pelo Sinistro tem que ter essas coisas verdes parecendo raízes e mofo, né? Parece que se a falange continuar nessa velocidade, 76% da população terrena será assimilada em 4 dias. Em inglês, Fera não fala da velocidade da falange. Ele diz somente que se ela não for contida, aquele será o resultado. Ela sabia que chamaria o presidente e sabia que nos pegaria em Milford. Ela sabe o que e quando atacar. No original, Ford fala que ela sabe o que infectar, e não atacar. Enquanto o Warlock conserta a perna de Ford, Fera conclui que a falange precisa de um transmissor para aumentar o alcance de controle, e então eles veem o Spire. Agora, amigo Fera, Forge, seu mundo será destruído. Momento alterações no flashback. Essa criatura absorve tudo! É claro que sou um herdeiro da falange. O que não pode assimilar, ela destrói. Parece que se a estrutura da falange continuar indecifrada, 76% da população da Terra será assimilada dentro de 4 dias. Sinistro pode não parecer um aliado. Agora, seu mundo está dominado. O Pacto da Falange, segunda parte. Temos mudança no título. Ao ouvir que o tecido mutante parece ser imune à assimilação, Sinistro percebe o motivo de atacar em sua base.
Reunindo as pesquisas de Sinistro e Xavier, a Falange teria grande conhecimento sobre o gene mutante. E a Falange está pesquisando a assimilação dos mutantes, a absorção dos poderes de cada mutante do mundo. Me arrepia pensar nessa possibilidade. Essa seria uma ideia interessante, mas não vi nada nos quadrinhos dizendo que a Falange consegue absorver o poder mutante e usá-lo. Um detalhe, o braço no uniforme de Forge aparece com um azul bem claro, sendo que nas outras cenas era quase preto. Essa impotência da Falange diante dos mutantes pode ser a chave para sua destruição. Em inglês, Forge não fala de impotência, ele fala de obsessão da Falange pelo poder mutante. O desenho tem que mostrar mais do seu protagonista, né? O Wolverine tem uma conversa com essa minhoca da Falange que finalmente revela sua identidade. Acho que não nos conhecemos, é o Cameron Hodge, antigo oficial do governo de Notion. Ela fala meio rápido, mas diz que seu nome é Cameron Hodge. Ele é um personagem bem apagado do desenho, que apareceu lá na primeira temporada. Primeiro como advogado de Fera. Ora, Sr. Hodge, sabe que este tribunal não nutre preconceitos. E depois naquele episódio em que Cable usa a alcunha de... O Selvagem de Borneo. Cameron Hodge, conselheiro de desenvolvimento do governo de Genosha. Nos quadrinhos, Hodge tem passagens importantes junto com o X-Men Anjo. Ele fingia ser amigo de Warren, mas movido por ciúmes e ódio, criou um grupo para a destruição de todos os mutantes, chamado The Right. Além disso, ele arquitetou para que Anjo perdesse suas asas, além de torturar e matar sua namorada. Hodge foi decapitado por Arcanjo, mas se manteve vivo graças a um pacto que fez com o demônio Enastir. Isso tudo aconteceu antes da saga Phalanx Covenant, em que Hodge tem um papel importante. A inclusão de Hodge nesse episódio foi uma referência a essa saga dos quadrinhos, apesar das várias adaptações. Notem que no desenho ele aparece loiro, mas nos quadrinhos ele tinha cabelo branco. O estranho mesmo é que parece que ele ainda usa óculos, mesmo depois de assimilado. Você não sabe escolher amigos. Seus amigos mutantes me custaram um braço e uma perna. Graças à Falange eu estou completamente recuperado. Em troca, sou uma espécie de guia nas suas operações na Terra. Pelo jeito, as lesões que ele sofreu com a destruição da represa em Genosha fizeram com que ele perdesse um braço e uma perna. Hodge fala que o fator de cura de Wolverine é muito resistente à assimilação, mas que seus ossos de adamantium são excelentes condutores. Eles decidem encontrar com Moira no Centro de Pesquisa Mutante da Ilha Muir. Estamos trabalhando desde ontem à noite, mas acho que sem sucesso. Hank, tome um café. Bom, sim, obrigado. Amélia, Eu sei. O bom cão a casa torna. Em inglês, Fera tem um tom de surpresa na voz ao ver a Amélia, apesar dele estar aí desde a noite passada. A expressão que ela usa, o bom cão a casa torna, ficou estranha. Mas a expressão em inglês é outra, e significa algo como pessoas ruins tendem a reaparecer. Para quem não lembra, Amélia é aquela ex-namorada de Xavier que tem o poder de se tornar gás. Agora, ela voltou a estudar medicina e trabalha junto com Moira. Só faltou a Lilandra para fazer a reunião das namoradas de Xavier no desenho. Eu soube da situação. Como posso ajudar? Preciso de um gás cromatóforo de cada uma dessas amostras. Tudo bem. Pelo que parece aqui, o pássaro trouxe o vírus da Falange, que acaba assimilando a nave. Faz mais sentido do que aquela movimentação em forma de energia, né? É um vírus de computador ou é um vírus comum de gripe? Na verdade, ambos. Esse tubo magneticamente lacrado deve isolar a amostra que o Alok assimilar. Os testes com o vírus dão certo e agora o grupo pensa em como aplicar na Falange. Temos que fazer a Falange assimilar o vírus rapidamente antes de conhecer a sua estrutura. Um de nós terá que servir de isca. E é claro que o Warlock será a isca. Ele fala que gostaria de ser destruído junto com sua companheira, caso o vírus atacasse eles também. Então, ele pressente que a Falange está por perto. Minha nave! Alguém vai pagar por isso! Forge decide usar o vírus somente no Nexus, pois não sabe a quantidade necessária para destruí-lo. Moira quer salvar os seus pacientes, mas Forge a convence de usar o avião para levar o vírus. Além de não mencionar o Morfo, ainda vão largar ele para trás. Resistir é inútil! Vocês vão se unir à Falange! Essa frase, resistir é inútil, ficou bem conhecida pela série Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, de 1987. Essa frase é uma referência à série, que tinha uma raça alienígena chamada Borg, com a mesma ideia de assimilação e unidade da Falange. Liguem os propulsores! Eu seguro essa coisa! Achei sacanagem colocarem o dublador pra fazer esse e não mostrarem o grito original do Banshee.
Você não pode ajudá-lo. Solte ela, McCoy! Não. Eu não posso. Quer contaminar o avião inteiro? Notem que quando Banshee é capturado, ele fica preso naquela bolha, mas na cena seguinte a bolha sumiu. No desenho, assim como foi durante anos nos quadrinhos, Moira é considerada uma humana normal. Atualmente, foi revelado nos quadrinhos que ela é uma mutante e tem o poder da reencarnação. Enquanto a Falange assimila a Ilha Muir, Amélia dá a ideia de ir ao Círculo Ártico para encontrar um amigo. Como é que vamos conseguir entrar? Afastem-se! Calma, poderoso! Ele é sempre assim? Em inglês, Amélia chama Sinistro de Hotshot, que seria melhor traduzido como fodão. Amélia transforma todos em gás e entra no local. Invadiram meu santuário sem permissão, trouxeram essa criatura vil e ainda pedem a minha ajuda. Seu tolo arrogante! Vemos essa figura grisalha e barbuda, vestindo uma roupa vermelha, morando no Polo Norte. Não é o Papai Noel, é só o Magneto se isolando do mundo. Fera tenta convencer Magneto a ajudar na batalha contra a Falange, mas ele recusa. A perda do asteroide M me fez morrer para a vida, Dr. McCoy. Morrer para essa luta inútil. Na versão em português, ele é um pouco mais dramático. No original, ao invés de falar que está morto, ele só diz estar cansado. A menção ao asteroide M nesse episódio pode ser uma referência. Nos quadrinhos, quando o Orlok chega à Terra, ele sem querer causa a destruição do asteroide. A Falange também capturou o Relâmpago, seu filho. Pietro, meu filho. Pelo jeito, essa foi a verdadeira utilidade do Pietro nesse episódio. Dar motivo para Magneto fazer alguma coisa. Esse improvável grupo ficou apelão. Conseguiram juntar alguns dos mais poderosos e inteligentes mutantes que apareceram no desenho. Nós ainda não fomos detectados. O plano do amigo Hank está funcionando. O corpo do Self conseguiu manter seu tecido orgânico indetectável pela Falange. No original, ouvimos a voz de Warlock, dizendo que chegaram onde queriam sem serem vistos. Magneto prende uma amostra da Falange em um pequeno campo magnético. Notem que nessa cena, a amostra aparece meio alaranjada. É inútil voar. Não há como escapar da Falange. Apesar de fazer sentido nessa cena, tenho quase certeza que erraram na tradução de flee. Parece com a palavra fly, que é voar, mas flee é traduzido como fugir. É fascinante. Isso parece tentar reestabelecer o elo com a mente coletiva. A amostra da Falange toma a forma de Cameron Rod, e o Warlock revela que foi ele que capturou sua companheira. Apesar de ser estranho a cabeça de Rod aparecer mesmo dentro do campo magnético, é possível que o campo só impeça a volta física para a Falange, mas que ainda tenha contato com a mente coletiva. E como pode ver, eu não sou mais um humano. Aparentemente não, mas oportunamente eu poderia perguntar quem é. Um guia da Terra para as estrelas. Essa frase ficou estranha. Ficou parecendo até uma frase filosófica do Fera. Em inglês, a frase não é simples, mas ele pergunta para Rod o que ele é se não é mais humano. Rod fala que depois de Genosha, foi trabalhar na parte de OVNIs do governo, e ao encontrar com a Falange, alertou sobre os mutantes. Essa é a solução final para o problema das mutações genéticas. Em português, Rod fala problema da mutação, mas em inglês ele fala de praga da mutação genética. A assimilação de toda a espécie humana? Não. A assimilação de toda a vida orgânica em todo o universo. Meu Deus. Peraí, genocídio, raça perfeita, um loiro que ficou careca? Isso tá me lembrando alguma coisa. E mais uma vez Fera fala meu Deus e em inglês fala my word. Eu já ouvi demais. O que é isso? Um aperitivo? Olha que estranho. Forge não quis gastar o vírus quando a nave do Sinistro foi assimilada para não revelar o vírus para a Falange e poder usar diretamente no núcleo. Mas ele gasta usando na cabeça do Rod, que é o informante da Falange. Que coisa mais sem lógica. Agora lembraram do Gambit. Notem que Gambit aparece todo amarelo e preto aqui, mas na outra cena ele está com as suas cores originais. Rod mostra que conseguiu assimilar o poder de Gambit. Só prestem atenção que esta carta de baralho não tem número. Graças à sua ajuda, agora a Falange pode assimilar os mutantes. O fator X é nosso. A única coisa que eu vou
vou ajudar a fazer é cavar a sua cova. Essa frase de fodão não faz muito sentido agora, já que o Wolverine meio que ajudou eles. Acho legal que censuraram várias bobeiras no episódio, mas eles deixaram passar o Wolverine falando que vai cavar a cova do Rod. Rod revela que pela dificuldade de assimilar mutantes, eles terão que assimilar um de cada vez, e escolhem Xavier como o próximo da lista. Seus poderes telepáticos vão aumentar exponencialmente nossa habilidade de comunicação. Será que você perdeu seu humanismo quando foi absorvido pela Falange? Ou ainda restou algum sentimento? No original, Xavier dá uma esculachada em Rod, perguntando se ele alguma vez teve humanidade. Pegando o histórico dele nos quadrinhos, eu acho que a resposta é... Não! Enquanto explica o plano de ataque ao Spire, o bigodinho de Ford aparece e some várias vezes. Amélia leva parte do grupo para dentro, e Ford cria um escudo contra a Falange. Eles decidem salvar Jean e Lorna primeiro, para sustentar a energia do campo de força. Achei estranho nessa cena que o escudo ficou parecendo sólido, ao invés de uma barreira de energia. Agora precisamos de força ofensiva. Summers, idiota! Sinistro. Eu sabia que você era o responsável. Pare com isso, Scott! Ele está do nosso lado! Força ofensiva. Acho que libertaram Scott só pra rolar treta com o Sinistro mesmo. O mais esquisito é que mostraram Ford rompendo uma bolha vazia, e na outra cena aparece Sinistro salvando o Ciclope. Tem certeza de que quer fazer isso? Isso é responsabilidade do Self. Magneto leva o grupo pra dentro do Spire. Achei engraçado esse furacãozinho na frente do seu campo magnético. Magneto, a barba mudou o seu visual. De alguma forma você conseguiu. Tem gente que não sabe receber um elogio. Warlock, você cumprirá o seu destino se integrando para sempre ao núcleo da Falange. É meio estranho aparecer a cabeça de Rod falando, mas com a voz de mulher. Em inglês, também se ouve a voz feminina da Falange nessa cena. O Warlock então libera o vírus e a Falange começa a se desfazer. Nessa cena, parecia que as coisas estavam se tornando areia, mas depois mostra que tudo que a Falange assimilou começa a voltar ao normal. O estranho é que mesmo as coisas que não tinham contato físico com o núcleo voltam ao normal. Rod também volta a ser humano, e conseguimos ver próteses no seu braço e na sua perna. Por um motivo inexplicável, o vírus acaba não afetando o Warlock, sendo que nos testes uma parte dele foi destruída pelo mesmo vírus. Além disso, ele ainda consegue restaurar sua companheira. Onde eu estou? Eu não me lembro de nada desses últimos 39 ciclos. Estava sendo controlada, mas agora está salva e estamos juntos. E isso é o que importa. Não dá pra ter certeza de quanto tempo é 39 ciclos, mas parece que ela não se lembra nem de ter resistido à Falange na lanchonete. Nessa cena do reencontro da equipe, esqueceram de que a vampira só tem mechas brancas, e não o cabelo todo branco. É irônico pensar que um vírus tenha sido a nossa cura. Obrigado a todos. Nunca pensei que um dia veria todos nós trabalhando juntos. Apesar do momento final feliz, Magneto fala que alguns só ajudaram para salvar a própria pele. E vemos Sinistro fugindo ali no canto. Podem nos ajudar a voltar para o nosso mundo? Com certeza podemos construir uma nave. Mas por que você quer voltar? Para cumprir o meu destino e libertar para sempre o universo do Nexus. Chega de fugir dos meus próprios problemas. Nos quadrinhos, o destino de Warlock é diferente. Na saga Phalanx Covenant dos quadrinhos, Cameron Rod e Stephen Lang usaram os restos de Warlock, que havia morrido, para dar poderes a um grupo antimutante. Ou seja, a Falange nessa saga foi criada a partir de Warlock. Em meio às batalhas, o Warlock acaba voltando à vida, tendo em seu corpo as memórias de Douglas Ramsey, conhecido como Cypher, que também estava morto. Essa existência conjunta entre os dois foi chamada de Douglock. Depois de ajudar a destruir o Babel Spire, Douglock continuou na Terra, e alguns anos depois, voltou a ser somente o Warlock. Mesmo que tenha desistido dos seus ideais, Magneto, ainda tem razões para lutar por um futuro melhor. Essa é uma delas. Pietro, graças a Deus está bem. Sentimentos presentes em cada ser vivo da Terra. Em português, eles falam de todo ser vivo, mas em inglês, eles só falam que são sentimentos compartilhados por todos os pais. Engraçado que Pietro parece estar mais de boa com o Magneto desde o último episódio, né? Ele mal tinha despedido do seu pai lá e agora já está abraçando? E não vai ter abraço com a sua outra filha Lorna, não?
Bom, e isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado a todos os doadores do mês de janeiro. E vamos continuar essa última temporada do desenho. Então se inscrevam e ativem o sino para receber notificação. Até a próxima!